Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET Volume 1, 2021, do segundo ano do ensino médio de Química. Atividade 1. As pessoas que sofrem de refluxo gastroesofágico costumam apresentar sintomas como rouquidão, dor torácica, azia. Veja na figura abaixo o esquema de como acontece o refluxo. Assinale a alternativa cuja fórmula e nome do ácido nesses casos provoca tais sintomas. Então, aqui temos uma situação normal, onde o estômago ele tem o seu ácido dentro e onde ele está aqui circulando, e temos aqui uma situação de refluxo gastroesofágico, onde o ácido que é produzido aqui no estômago, ele vai sair do estômago e ir em direção ao esôfago. Então, aqui temos o sintoma de dor torácica, azia, rouquidão, onde a pessoa deve procurar o médico para avaliar a sua situação e receitar aí o medicamento correto. Então, o ácido que é produzido aqui no estômago é o ácido clorídrico. Então, esse ácido ele é produzido 24 horas. Então, devemos estar alimentando pelo menos a cada 3 horas para que esse ácido venha a corroer esse alimento e não estragar o nosso estômago. Se o ácido que é produzido aqui no nosso estômago não tiver contato com o alimento aqui no estômago, o ácido vai corroer as paredes internas aqui do estômago. E aí vamos ter azia, vamos ter aí uma gastrite e um caso mais avançado, a úlcera. Então aqui o ácido clorídrico ele é produzido aqui no estômago, é o HCl. Então em todas as situações aqui inicia com ácido e todos inicia com cló. Clórico, cloroso, clorídrico e clórico. Para sabermos a definição correta desse ácido, primeiro passo, o HCl se trata de um hidrácido, ou seja, ele não possui oxigênio na sua fórmula. É formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Para falar o nome do ácido, que é hidrácido, nós devemos falar ácido e vamos falar o nome do ânion, ou seja, o elemento químico que dá origem para esse ácido, e depois acrescentar hídrico. Como aqui no estômago é o HCl, então vai ser ácido clorídrico. É só acrescentar o cloro que vem da palavra cloro e acrescentar a palavra hídrico. Então, sempre é ácido, mas o nome aqui do elemento e terminando com hídrico. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Eu coloquei aqui uma regrinha básica. Não se trata dessa atividade, mas quando se tratar de um oxiácido, quando tiver oxigênio na fórmula, nós vamos fazer essa regrinha aqui, ó. Não como bolo claro, só pão sírio. Aqui nós temos os elementos químicos nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Do lado da esquerda, nós vamos colocar um hidrogênio, dois hidrogênio, três hidrogênio. Depois, um hidrogênio, dois hidrogênio, três hidrogênio, quatro hidrogênio. É de 1 a 3 e depois de 1 a 4. Do lado direito, nós vamos colocar oxigênio. Colocar os 4 primeiros aqui, nós vamos colocar O3, 4 vezes, e depois O4, 3 vezes. Então, temos aqui os nossos ácidos de referência, quando tiver oxigênio na sua fórmula. Então, vamos falar sempre a terminação ico. Por exemplo, ácido nítrico e assim sucessivamente. Ácido carbônico, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfídrico e assim por diante. Quando tiver menos um oxigênio,
nós vamos falar a terminação oso. Quando tiver menos 2 oxigênio, vamos falar oso também, porém acrescentando o hipo. E quando tiver um oxigênio a mais do que já está aqui, vai terminar em ico, porém iniciar com per. Vou dar um exemplo aqui do HClO3. HClO3 vai ser ácido clórico, terminação ico. Se tiver menos um oxigênio, então aqui no lugar do O3, se tiver O2, HClO2, vamos falar ácido cloroso, pois é menos um oxigênio. Se aqui no lugar do O3 tiver só um oxigênio só, eu vou ter 2 oxigênios a menos. Então, eu vou falar ácido hipocloroso, ou seja, termina em oso, porém eu tenho que falar hipo. Então, ácido hipocloroso. E se eu tiver um oxigênio a mais, tiver HClO4, então eu vou falar ácido perclórico. Atividade 2. Com relação às propriedades das bases de arrênios, é incorreto afirmar que, nesse caso, temos 4 alternativas corretas e somente uma que é incorreta. A incorreta é a letra C. Vou explicar para vocês logo mais. Letra A. O hidróxido de amônio é uma base não metálica. Tá certo. Amônia é NH3. Então, o hidróxido de amônio é quando eu tenho o OH. Então, nesse caso aqui, o amônio aqui não é metal, então eu tenho uma base não metálica. E ela é bastante solúvel em água. Tá correta. B. Os metais alcalinos formam monobases. Correto. Metais alcalinos são elementos químicos da família 1A. Por que monobases? Porque eu tenho apenas o cátion, aqui no caso o metal, vai ser mais. Então, vai perder apenas um elétron. Se o metal perde um elétron, o OH vai ganhar um elétron. Então, a fórmula geral vai ficar o elemento químico metal, lembrando que isso aqui é só para a família 1A, que são os metais alcalinos, qualquer metal aqui, e na frente o OH, e ele tem alto grau de dissociação, corretamente também a letra B. Letra C. As bases formadas pelos metais alcalinos terrosos são fracas, pois são moleculares por sua própria natureza. Errado, gente. As bases formadas aqui por metais alcalinos terrosos, elas são iônicas. O que é iônico? É quando eu tenho um composto formado por um metal e um ametal. No caso aqui, os metais alcalinos terrosos são metais da família 2A, e para ser um hidróxido, nesse caso aqui, eu tenho que ter o OH. Então, vai ser uma base iônica e não molecular. Então, essa alternativa está errada, por isso. Letra D. Os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos são pouco solúveis em água. Então, os metais alcalinos terrosos são da família 2A. Então, devido ser pouco solúveis em água, eles são fracos. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Letra E. Uma base é tanto mais forte quanto mais for seu grau de ionização. Essa situação aqui, se vocês afirmar que ela está errada, eu aceito. Se afirmar que ela está correta, também eu aceito. Porque, na verdade, isso aqui eu acredito que foi um erro de digitação. Pois aqui, na verdade, a base, ela deveria acrescentar aqui grau de dissociação. Por quê? Qual a diferença de ionização e dissociação? Ionização é para compostos covalentes, formados com hidrogênio com ametal, ou então ametal com ametal. Enquanto a dissociação são compostos iônicos, formados por um
metal e um ametal. No caso, a base ela é formada por metal com o ametal. Então, eu vou considerar a letra C a mais incorreta, mas pode colocar a letra C e a letra E também como incorreta. Atividade 3. O grupo inorgânico dos sais tem grande relevância e impacto no cotidiano, como, por exemplo, o fluoreto de sódio nos dentifrícios ou o carbonato de cálcio presente nas conchas, nos recifes de corais e nas cascas de ovos. Os sais são produtos de reações de neutralização entre bases e ácidos. Escreva acerca da importância comercial dos sulfatos de cálcio, nitrato de sódio e sulfato de alumínio e os devidos reagentes, ácido-base, envolvidos na formação de cada sal, destacado em negrito. Então, o primeiro passo, eu anotei aqui de azul, a importância desses aqui que estão em negrito. Ou seja, o sulfato de cálcio é o CaSO4, é o sulfato de cálcio. Ele geralmente é usado para a fabricação de cimento, giz, fertilizantes, que é utilizado na agricultura, dentre outros. Eu citei só alguns diante de uma pesquisa rápida que fiz para vocês. O nitrato de sódio é o NaNO3. E o nitrato de sódio ele é utilizado também na fabricação de fertilizantes, é utilizado na fabricação dos explosivos, dentre outros. A maior aplicação dele mesmo é nesses dois aqui. E o sulfato de alumínio, que é o Al2SO4, 3, ele é utilizado nas estações de tratamento de água, ou seja, para deixar a água potável, pronta para o consumo humano. Agora eu vou citar para vocês aqui a respeito dos reagentes ácido e base para termos como produto essas substâncias citadas já aqui de azul. Então, para eu conseguir esse produto, conseguir o sulfato de cálcio, eu tenho que fazer uma reação de ácido-base, pela qual o ácido é o ácido sulfúrico e a base vai ser o hidróxido de cálcio. Como que eu sei que são esses dois componentes que faz parte do ácido-base para me ter esse produto? Primeiro passo, eu olho na tabela e o cálcio ele está na família 2A, então ele vai perder 2 elétrons. Se ele vai perder 2 elétrons, então significa que eu tenho que ter 2 hidroxilas, ou seja, 2 hidroxilas com os 2 cálcio. Então, eu vou ter aqui o CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. Esse aqui vai ser a base. O SO4, ele é um sulfeto. Na verdade, aqui a carga dele vai ser 2-. Como a carga dele é 2-, então eu preciso de 2 hidrogênio. Então, vai ficar H2SO4. Então, juntando o ácido sulfúrico e a base, que é o hidróxido de cálcio, eu vou ter como produto sulfato de cálcio e água. A mesma situação vai ocorrer aqui para o nitrato de sódio e também para o sulfato de alumínio. O sódio está na família 1A, então ele é Na+. Então, para formar a base com esse metal sódio, eu vou ter NaOH. Na é só um, pois ele está na família 1A. Então, NaOH vai ser a base. E o NO3, esse aqui é que vai ter a origem aqui, o ácido. NO3, eu vou ter aqui, ele vai ganhar um elétron. Então, se ele ganha um elétron, então, como é só um, é um ânion, a carga 1, então o cátion dele seria H uma vez só, que é o ácido nítrico. Então, ácido nítrico com a base hidróxido de sódio vai formar o nitrato de sódio mais água. O alumínio
o sulfato de alumínio. O alumínio está na família 3A da tabela, ou grupo 13. Então, indica que ele perde 3 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, para poder juntar com ele e formar a base, eu devo ter 3 hidroxilas. Então, vai ser AlOH3, hidróxido de alumínio. A base vai ser AlOH3. E o SO4, ele vai ter carga 2-, igual aqui na situação do sulfato de cálcio. Então, o que vai acontecer aqui? Como aqui eu tenho SO4 2-, eu preciso de 2 hidrogênio para ser o cátion. Então, H2SO4 vai ser o ácido sulfúrico. Então, juntando ácido sulfúrico com a base hidróxido de alumínio, vai formar como produto o sal sulfato de alumínio e água. Atividade 4. As chuvas são naturalmente ácidas, mas alguns óxidos emitidos na atmosfera pela ação do homem, como os da queima de combustíveis fósseis, podem aumentar a acidez. Esse fenômeno recebeu o nome de chuva ácida e causa vários danos. Cite quais óxidos estão envolvidos nesse fenômeno e quais os danos causados pela chuva ácida. Então, os principais óxidos envolvidos no fenômeno da chuva ácida é o trióxido de enxofre, tri de 3, óxido por causa do oxigênio, de enxofre, e os óxidos de nitrogênio. No caso, pode ser o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, ou o NO3. Os óxidos aqui de enxofre é através da combustão do carvão, na fabricação de fertilizantes, que vai emitir esses óxidos aqui para a atmosfera. E os óxidos de nitrogênio, eles vão ser emitidos para a atmosfera quando há também combustão de carvão, de petróleo e até a fumaça dos cigarros. Agora aqui pediu para citar quais são os óxidos envolvidos no fenômeno, que os principais são esses, e está pedindo para colocar quais os danos causados pela chuva ácida. Então, no solo, os principais danos é fazer com que o solo fique ácido, né? E quanto mais ácido for o solo, vai atrapalhar a fertilidade. Na letra B, na área urbana. Na área urbana, o principal fenômeno aí que ocorre é a corrosão dos monumentos e obras civis. Ou seja, se tiver um monumento de metal, por exemplo, essa chuva ácida ela vai corroer e vai estragar essa obra. Na letra C, em lagos e áreas de rios. Então, com o aumento da concentração de acidez, ou seja, vou ter uma concentração muito alta de ácido nesse lago ou nesse rio, vai impedir o desenvolvimento da vida aquática. Lembrando que a chuva ácida é quando eu tenho os gases dos óxidos aí na atmosfera. Então, quando chove, esses óxidos vão ter contato com a água. Então, o óxido em contato com a água vai ter o ácido. Então, esse ácido vai ter o chamado chuva ácida. Pessoal, finalizamos aqui a correção da última semana desse PET. Um abraço a cada um de vocês de longe. Fiquem com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o like para reforçar e valorizar aqui o nosso trabalho.